Olá, sétimo ano, nós estamos aqui para a nossa primeira videoaula de filosofia e nessa primeira videoaula nós vamos fazer a revisão daquilo que nós já vimos, assim como nós estamos fazendo nas videoaulas de história. Então vamos lá. Na filosofia, o que nós estamos estudando? Nós estamos estudando a forma como nós conhecemos as coisas, a forma como nós percebemos a realidade ao nosso redor. E vamos lembrar, que lá no início do livro já começa falando que nós utilizamos dos 5 sentidos para conhecer a realidade ao nosso redor, que é a visão, o olfato, a audição, paladar e o tato. A partir dos 5 sentidos é que nós percebemos a realidade ao nosso redor, com toda a sua diversidade. Então nós temos diversas coisas de diversas formas, de diversas cores, diversos cheiros, e nós vamos percebendo tudo isso à medida que nós vamos tendo contato com a realidade que nos cerca. Uma pergunta filosófica que surge diante disso é como nós podemos conhecer melhor as coisas, quais os critérios nós podemos usar para conhecer bem o mundo que nos cerca. Então, diversos filósofos tentaram respostas para essa pergunta. Nós vamos começar estudando a resposta dada por Aristóteles. Aristóteles foi o primeiro filósofo a dar uma resposta satisfatória para essa pergunta. Como que nós podemos conhecer a realidade à nossa volta? E o que Aristóteles propôs para nós conhecermos a realidade? Dividir as coisas, classificar os seres, classificar tudo que existe. Quando a gente classifica tudo que existe, isso facilita a nossa compreensão de cada coisa. Então, primeiro, Aristóteles dividiu tudo o que existe, todos os seres que existem, em 2 grandes grupos. Os seres que ele chama de seres animados e os seres desanimados. Não, mentira, brincadeira. São os seres animados e os seres inanimados. O que significa seres animados e seres inanimados? A palavra animado deriva da palavra ânima. A palavra ânima é a palavra que na língua portuguesa se traduz por alma. Então, o que Aristóteles está dizendo quando ele diz que existem seres animados e seres inanimados? São seres que têm alma e seres que não têm alma. Mas como assim? Como é que é essa história de alma? Nós temos que lembrar a alma aqui no conceito filosófico de alma, que é diferente do conceito religioso de alma. Não é esta alma espiritual que nós cristãos cremos na existência. A alma de que Aristóteles se refere aqui para dividir, para classificar os seres, é aquilo que dá vida, é aquilo que dá o movimento vital. Então, existem seres, é como se ele dissesse, existem seres vivos e seres não vivos, sendo os seres animados, aqueles que possuem alma, ou seja, que possuem vida, e os seres inanimados, os seres que não possuem alma, portanto, não possuem vida. Então, esta foi as 2 grandes classificações dos seres. Mas, a partir dessa classificação, ele fez outra. Ele pegou os seres animados e dividiu em 3 grupos. Entre os seres animados existem aqueles que possuem uma alma nutritiva, que também é chamada alma vegetativa, os seres que têm uma alma perceptiva, ou seja, que tem uma alma sensitiva, e os seres que possuem uma alma racional, ou uma alma discursiva. O que seria a alma nutritiva? A alma nutritiva é aquela ligada às necessidades básicas para a sobrevivência, que é se alimentar, crescer, produzir frutos, morrer. Então, neste grupo, Aristóteles coloca as plantas. Por isso é chamada de alma nutritiva, também alma vegetativa. Certo? Então, é o grupo em que Aristóteles classifica as plantas.
Depois tem a alma perceptiva. A alma perceptiva é aquela ligada às percepções, às sensações. Não é também chamado de alma sensitiva. É aquela que tem a capacidade de sentir. Neste grupo, Aristóteles colocou todos os animais. Então, os animais eles têm a capacidade de sentir, né? De perceber a realidade ao seu redor. Por isso, alma perceptiva ou alma sensitiva. E no terceiro grupo, ele colocou a alma racional ou a alma discursiva. A esta pertence apenas o ser humano, porque o ser humano é o único que tem consciência de que é pessoa, que ele tem consciência das coisas, consciência da realidade, ou seja, ele pode elaborar um discurso racional sobre a realidade. Então, a alma racional é a alma a qual pertence o ser humano. Então, essa foi a classificação usada por Aristóteles para classificar os seres animados, os seres inanimados, e entre os seres animados, esses três subgrupos, de acordo com a alma própria de cada ser. Né? Os seres inanimados são as pedras, né? Especialmente, né, as pedras, a água, o ar, né, as coisas que existem ao nosso redor, né, mas que não têm alma, portanto não têm vida. Uma outra pergunta filosófica que surge a partir desse conceito de Aristóteles as coisas que existem, elas permanecem sempre iguais ou as coisas mudam ao longo do tempo? Bom, claro, as coisas mudam. Algumas permanecem iguais, outras parcialmente iguais, vão mudando, mas mudam um pouco as características, outras mudam completamente, né? Então, se as coisas mudam, a outra pergunta filosófica, né? Como que nós podemos conhecer as coisas? Né? Se as coisas mudam, se elas deixam de ser o que eram e passam a ser outra coisa, ou se elas mudam parcialmente. E se Aristóteles vivesse hoje? Nós temos um mundo com uma diversidade muito maior de elementos. Será que ele poderia usar os mesmos critérios para classificar aquilo que existe hoje? Se Aristóteles existisse hoje, ele poderia usar os mesmos critérios? Então, essa é uma pergunta filosófica, né, que fica aí para nós. O livro ele traz o exemplo da borboleta. A borboleta é um ser que passa por metamorfose. Metamorfose é quando um ser ele muda completamente. Né? Nós temos lá na página 7, se você olhar, né, a atividade que tem lá vai mostrar a borboleta nas suas diversas fases. Né? Na fase 1 ela é ovo, na fase 2 ela é lagarta, na fase 3 ela é a crisálida, ou também chamada pupa, e na fase 4 ela é a borboleta. Do ovo, lagarta, crisálida, borboleta, ela muda completamente a sua forma, né? A sua forma de existência. Nós até fizemos uma atividade, né? Perguntando se a crisálida ela é borboleta, se ela pode ser considerada borboleta. A resposta foi pessoal, né? Cada um de vocês respondeu aí. Uma outra questão filosófica que surge diante da nossa percepção da realidade é que nós conhecemos a realidade através dos 5 sentidos, como nós falamos lá. Só que existem situações em que os sentidos nos enganam, né? Porque nós conhecemos apenas a aparência das coisas, somente aquilo que nos é perceptível aos 5 sentidos. E os 5 sentidos podem nos enganar. Então surge aquela expressão famosa, conhecida, as aparências enganam. Então isso também nos dificulta, né, conhecer bem a realidade, porque se a gente não tomar cuidado, a gente vai se enganando com as coisas, né? Porque as aparências enganam. Então isso exige critérios mais profundos para nós fazermos avaliação do mundo ao nosso redor, né? Daquilo que nós percebemos, né? Então, a gente tomar esse cuidado, que a aparência ela pode gerar observações parciais, ou seja, nós conhecemos apenas uma parte da realidade, somente aquela parte que nós podemos conhecer
com os nossos sentidos. E isso pode nos levar ao engano. Então, nós temos lá na página 11, né, o texto sobre a aparência e engano. Para concluir, né, vamos recordar aqui essa questão das aparências que enganam com o filósofo Platão. Né? O filósofo Platão, ele tem o famoso mito da caverna. Né? O que é o mito da caverna? O Platão conta uma história, né, de uma época em que os seres humanos viviam em cavernas e eles estavam acorrentados nessa caverna de costas para a entrada da caverna, de forma que eles só podiam olhar para o fundo da caverna. E tinha uma fogueira acesa na frente deles, portanto, as pessoas, os animais, as coisas que tinham fora da caverna, que passavam na porta da caverna, refletiam a sua sombra lá no fundo da caverna. Como aquelas pessoas acorrentadas não podiam olhar para trás, eles viam apenas a sombra da realidade que estava atrás da caverna, né? Até que um deles conseguiu se soltar e conseguiu sair da caverna, né? Depois da sua visão quase se ofuscar com a luz fora da caverna, ele conseguiu perceber qual que era realmente a realidade e perceber que aquilo que ele estava vendo lá dentro eram só sombras. Ele voltou para contar, né, para as outras pessoas que estavam dentro da caverna. Eles não acreditaram nele, eles achavam que ele estava louco, né, porque a única percepção que eles tinham da realidade eram as sombras, e para eles as sombras é que eram a realidade, né? Qual que é o nosso papel no estudo da filosofia? Romper estas correntes e sair da caverna e perceber que nós conhecemos apenas parcialmente as coisas ao nosso redor, e a filosofia nos leva a uma investigação mais profunda a respeito da realidade das coisas. Quando a gente mergulha nesse caminho filosófico, nós estamos rompendo as correntes e saindo da caverna, né? Então, essa história, né, esse mito que é contado por Platão, nos ilumina nesse sentido da nossa caminhada filosófica. Até o nosso próximo vídeo.